para nós orarmos pelo nosso Brasil, orarmos pela nossa cidade, orarmos pelas famílias, para que, de fato, Deus faça uma mudança sobrenatural dentro da nossa terra. Sabemos que todas as nações da terra estão passando por esse drama, mas cremos na ação de Deus e por isso nós vamos jejuar nesse dia 29. Será numa segunda-feira e a orientação que a gente passa aqui para os irmãos locais na igreja é que a gente comece à meia-noite do domingo, do dia 28 para o dia 29, e vá pelo menos até no meio-dia da segunda-feira. Será uma bênção para todos nós. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo de número 1. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Você que está acompanhando em casa, certamente você já viu o tema aí, porque quando nós divulgamos, a gente já passa o tema, da ministração da noite. Eu vou falar hoje, à luz desse texto, quando o povo de Deus clama. Quando o povo de Deus clama. Amém? Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim: E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8. Levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, em que os obrigava com dureza. No capítulo 3, começa assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama, no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Amém, queridos? Pode sentar. Obrigado você que acompanha essa leitura. Quando o povo de Deus clama. Amém? Esta é uma história que fala do poder do clamor. Os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Êxodo é um misto de experiência da aflição do povo de Deus com um homem que foi designado para libertar o povo de Deus. Então a gente lê os 3 capítulos de Êxodo e a gente percebe esse misto. Como acontece de Deus ver e Deus permitir que o seu povo seja entregue nas mãos de Faraó e passa a ser afligido, passa a sofrer, passa a ter carga sobre a sua vida emocional, sobre a vida financeira, sobre a vida social. Muita aflição o povo de Israel passou durante esse tempo de escravidão nas mãos de Faraó. Então a gente percebe nesses 3 primeiros capítulos
uma mistura de um povo que, de um lado, está sofrendo muito, e, de um lado, a decisão de Deus em falar a um homem, em escolher um homem, Moisés. Então, a gente corre o risco aqui de misturar os assuntos, e é isso que eu quero provocar junto com os irmãos, falando sobre este tema, quando o povo de Deus clama. Primeiro, olhando para o personagem Moisés. Eu já falei muitas vezes, e todas as vezes que eu me refiro à história de Moisés, sempre eu toco em alguns pontos que eu gosto de considerar relevantes para a minha vida e para a edificação da igreja, mas basta nós estudarmos a história de Moisés, a gente percebe que ele nasce num contexto de muita ameaça e morte. O nascimento de Moisés já foi provocado por essa situação. No auge do seu nascimento, ou seja, do nascimento de Moisés, Faraó tinha dado uma ordem para matar todos os meninos. Havia uma ordem política, havia uma ordem social, havia uma ordem maior, em que os meninos deveriam ser todos tirados à vida. Havia uma ordem da parte do rei para que eliminasse do meio do povo de Israel todos os meninos. Então, imagine, irmãos, você lidar com essa ameaça constante dentro da sua vida, da sua família. Imagine aqueles casais que sonharam tanto, né? Entrarem no casamento e agora a esposa gestante, prestes a ter um filho, e sofrer a ameaça de Faraó de que esse menino seria morto pelas mãos duras de Faraó. Esse é o contexto de ameaça, esse é o contexto de morte que os irmãos estavam vivendo naqueles dias. A Bíblia diz que Deus usou mulheres, as parteiras que deviam estrangular aqueles meninos, foram as mesmas que preservaram a vida dos garotos. E desses garotos estava a vida de Moisés. Você conhece muito bem essa história, que posteriormente veio ser chamado Moisés. E Faraó tinha uma fúria por causa disso, né, de ameaçar mais ainda o povo, porque estava vendo que o povo de Deus estava crescendo, ele via que o povo de Deus estava produzindo. Olha o que o texto diz, os filhos de Israel frutificavam, eles aumentavam muito, isso incomodava muito o rei, isso incomodava muito aquele político, isso incomodava muito o Faraó, de maneira que salta uma verdade quando nós olhamos para esse texto, é o fato de que ninguém e nada podia conter o povo de Deus. Foi aí que saiu a ordem de Faraó para barrar o crescimento dos filhos de Israel, porque ele estava vendo que os filhos de Israel frutificavam, os filhos de Israel aumentavam muito, os filhos de Israel multiplicavam-se, os filhos de Israel se tornaram fortes sobremaneira. E isto incomoda um político, isto incomoda um homem que está na liderança do seu povo, que está na liderança do Egito. Meus irmãos, tudo que Faraó queria, em outras palavras, era barrar o crescimento do povo de Deus. Tudo que ele queria era fazer com que o povo de Deus parasse, ficasse neutralizado. E não importa se para isso fosse necessário até matar. Esta era a voz assassina daquele político. Era a voz assassina daquele líder. Agora vejam, o espírito de morte influenciou de maneira tão forte a Faraó para barrar o crescimento do povo de Deus, e é interessante que algumas coisas que acontecem nos dias de hoje parecem com esse episódio de Faraó querendo barrar o povo de Deus. Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que nós temos a capacidade de frutificar. Ele sabe que nós temos a capacidade de aumento, ele sabe que nós vamos nos multiplicar. E quando nós nos multiplicamos, nós nos tornamos fortes, nos tornamos uma ameaça. E Satanás sabia, na pessoa de Faraó, que a maneira mais letal para parar o povo de Israel foi através de uma ameaça, que eu chamo ameaça emocional. O rei conseguiu instalar medo no povo. O rei conseguiu instalar medo no meio do povo de Israel. Mas nem por isso eles pararam de trabalhar. Nem por isso eles pararam de cultuar, de celebrar ao seu Deus. Nem por isso eles deixaram de produzir e produzir muitos.
A Bíblia diz que Faraó fez com que eles começassem a produzir de uma maneira diferente. Se eles conseguiam produzir um número por dia, Faraó queria que eles produzissem no mesmo dia muito mais. E Israel estava conseguindo fazer isso. A bênção de Deus estava sobre o povo de Israel, apesar da ameaça, apesar da afronta, apesar da tensão emocional que havia sobre eles, apesar de toda a fúria de Faraó, o povo de Deus ainda conseguia produzir, conseguia prevalecer, eles cresciam mais e mais. É incrível que, sob pressão, eles davam resultados. E eu não consigo ver, se você vê isso na sua Bíblia, você me mostre depois, mas eu não vejo esse povo fugindo da raia, irmãos. Eu vejo esse povo junto, eles não tinham nem para onde ir, a verdade é esta. Mas eles adoravam a Deus, eles cultuavam a Deus, eles produziam o seu trabalho, mesmo com a ameaça de Faraó, eles não deixaram de produzir. E aí vem uma grande verdade para o povo que clama a Deus. Eles não reclamaram da vida, não reclamaram nem sequer do político da época, do governo da época, eles não reclamaram de nada. Não choraram na primeira esquina por causa das adversidades que vinham sobre eles. E aí, uma primeira verdade para nós aprendermos sobre o poder do povo que clama. Não chore na primeira esquina quando a adversidade chegar na sua vida, irmão. Não chore. Muitas vezes a adversidade chega, os problemas chegam de um modo tão cruel, que a vontade que a gente tem, às vezes, é como que dar um chute no balde, desistir de tudo, e começar a murmurar, chorar desesperadamente por causa daquilo que está nos afligindo. Olhemos para o exemplo destes homens. Olhemos para o exemplo deste povo, chamado povo de Deus. Mesmo sobre as agruras, dificuldades, lutas e opressões que sofriam, a pressão constante que sofriam de Faraó, eles não se dobraram, eles não buscaram nenhuma esquina para chorar, mas eles continuaram declarando adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Estavam escravizados, mas não paravam de orar, não paravam de clamar a Deus, não paravam de adorar o Senhor, de cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Ainda que a gente viva sob pressões, ainda que a gente viva oprimidos pelas circunstâncias da vida, neste tempo nós podemos, da mesma maneira como o povo de Israel, nós podemos frutificar, nós podemos aumentar, nós podemos multiplicar muito mais, irmãos, e podemos nos tornar alguém muito mais forte. Isto é o que o Espírito de Deus faz saltar da Bíblia para o nosso coração como espírito de vida. A propósito, essas coisas de fato só aconteceram na vida de quem sabia que tinha um preço a pagar. Eles não se entregaram diante da primeira dificuldade, não choraram. É incrível. O clamor, talvez o choro que eles tinham não era um choro lamentando o episódio, mas era o choro de quebrantamento diante do Senhor. E aí, me faço lembrar as palavras que nós já cantamos hoje, de Abacuque capítulo 3, que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento. Olha que coisa extraordinária. Ainda que não produzam mantimento da malhada e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele fará os meus pés como da costa e me fará andar sobre lugares altos. Imagine aquele povo, não tinha nem para onde ir, sofrendo tudo isso, toda essa pressão espiritual, emocional, política sobre eles. E agora a ameaça é: os meninos que nascer, todo mundo morre. Você sabe que Faraó estabeleceu isso, essas ações, com um único objetivo: parar o povo de Deus. Se dizer algo para você, para quem nos escuta, quando há uma opressão sobre a igreja do Senhor, sempre o objetivo é parar, é barrar a igreja. E muitas vezes, a gente percebe que o inimigo logra êxito, porque a ameaça vem e uns retrocedem, a ameaça vem e uns param, a ameaça vem e outros param de produzir. E vejam, irmãos, como é diferente.
Se você for estudar, se você for buscar, pesquisar o significado da palavra aflição, você vai ver que, além de tortura e humilhação, tem um sentido de mortificação, de rebaixamento. Como que é uma ação para deixar as pessoas inoperantes. Eu não sei se você percebe isso no Brasil hoje. Não sei se você consegue enxergar que existe uma ação no mundo público, no mundo político, sobre o Brasil, em que está fazendo com que as pessoas se tornem inoperantes. Isso é um tipo de aflição que acontece na vida das pessoas. Eles puseram sobre os israelitas feitores para afligir dia e noite, carga sobre aqueles homens. Davam trabalho em excesso para escravizá-los, para deixá-los fracos. E como se dissessem, vocês não terão nem tempo de dormir com suas mulheres para terem filhos, como não terão tempo também para adorar a Deus. Então era cruel, não era só uma questão política, era uma questão espiritual, que o reino no espírito, o reino espiritual naquela época, já queria barrar o povo de Deus. Aí veio a aflição, veio a opressão, é um serviço oprimido, abuso, exploração, coisas que têm acontecido nos dias de hoje, de maneira vergonhosa para o nosso país. Amarguravam a vida dos israelitas com duros serviços. O versículo 14 fala exatamente isso. Assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão. Talvez os dias de hoje seja diferente, não é? Lá eles davam trabalho para o povo. Aqui eles querem tirar o trabalho do povo. E nós, igreja, muitas vezes nos calamos, nos silenciamos e aceitamos porque aprendemos que temos que ser tolerantes. Mas toda tolerância tem um limite, toda tolerância tem um limite. Eles amargaram a vida com dura servidão, com barro e tijolos, e todo o trabalho no campo, com todo o serviço, em que obrigavam aquele povo a trabalhar com dureza. Dureza. E aí, irmãos, nesse contexto todo, quem nasce? Nasce Moisés. 3 meses escondidos, porque havia uma ameaça de morte. Imagina, mãe. Imagina aí, mãe. Você tem o seu bebê. E antes do bebê nascer, já há uma lei que diz assim, se for menino, morre. Imagina, se não bastasse a dor. Como é o nome das dores que vocês sentem, mulheres, aí? As dores de parto. As contrações, obrigado, irmã. Se não bastasse as contrações, as dores, o incômodo no físico, imagina a cabeça da mãe pensando assim, meu filho vai morrer. Eu não vou ter a graça de amamentar meu filho, não vou ter... Ao medo, ao desespero cruel, irmãos. Mas o menino nasce. Nasceu escondido. As parteiras pouparam Moisés. E agora eles dizem assim, o pai e mãe, de que fazer? Vamos esconder o menino. E durante 3 meses, ele foi escondido. Moisés foi escondido. Moisés estava escondido, a mãe corria e escondia, o pai corria e escondia. Não deixava que a ameaça atingisse aquele menino. Havia um carinho, imagina, o menino com 3 meses, irmão, já pegou o corpo, já está agora idêntico com o pai, a cara do pai com a mãe, já tem os trejeitos de que vai ser um bom menino, a gente sabe disso. 3 meses é um tempo suficiente para dar muita alegria dentro de um casamento, dentro de uma família. Mas aí a mãe olha para o menino, o pai olha e diz assim, não tem mais jeito, nós temos que fazer alguma coisa. Foram 3 meses escondendo, mas agora não tem mais jeito. Foram forçados agora a correr mais um risco de vida, ou risco de morte, se essa é a melhor colocação. Não podendo mais escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e revestiu de betume, capítulo 2, versículo 3. E pondo nela o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. Olha que situação. Corri de tudo quanto é canto, escondi o parto, o menino nasceu, escondi 3 meses, agora não tem jeito, vou ter que abrir mão do meu filho. Agora o drama parece que cresceu, não é? Se nós imaginarmos o sentimento daquela mãe, perdendo seu filho para um rio. Eu já preguei sobre isso aqui, que inclusive eu fiz até uma poesia sobre isso, né? A mãe dele perde o filho, não para Faraó,
Entre aspas, ela perde o filho para o rio. E eu fiz uma poesia, irmão, se você me permitir, nessa pregação eu quero ler essa poesia. O tema dela é Vai, meu filho. É a mãe de Moisés, que diz que, certamente, nas minhas palavras, ela disse assim: vai, meu filho, vai sob o mover desse rio. Te tiro dos meus braços e te coloco no berço dessas águas. Nelas estás mais seguro, pois o Deus de Israel proverá para ti milagres. Vai, filho, vai sob o mover desse rio. E se por desventura estas águas te imergirem, saibas que contigo vai uma mãe que já foi imersa nas águas da angústia e da tristeza, por não poder ter no colo o fruto das suas entranhas. Vai, meu filho, vai para os braços daquele que te criou por alguma razão, razão que desconheço e que só me faz sofrer. Vai, meu filho. E coloca o menino naquele livramento dos céus para aquela família. Coloca naquela arcazinha e o menino vai. Talvez para aquela mãe fosse o fim. Talvez o que esteja acontecendo com você hoje, você diz assim, é o fim. Talvez o que o Brasil esteja passando hoje, o que a igreja está passando hoje, o que as famílias estão passando hoje, seja assim a declaração da alma dizendo, não tem mais jeito, acabou. Parecido com essa mãe, mas irmãos, não acabou. Com 3 meses de idade, ele sofre essa ruptura, não é? Que foi rápido. 3 meses com seus pais e de repente uma ruptura. Mas graças à providência de Deus e graças ao mover de Deus, a ação de Deus, essa ruptura não se prolongou, porque a mesma mãe que liberou aquele filho para as águas, foi a mãe que chamou para cuidar daquele menino, para amamentar aquele menino, e essa história você conhece. E esse menino cresce, você sabe disso. Esse menino cresce, Moisés cresce, e agora, depois que ele cresce, ele que antes queriam matar, ele comete um ato de morte, ele mata alguém. Eu já dei um estudo na igreja aqui sobre isso. Ele cresceu e daquilo que ele fugia, ele agora comete. Ele fugia da morte. E agora ele grande, a Bíblia diz que ele, depois já de grande, ele vê um egípcio ferir o hebreu, e por essa causa ele entra no negócio e mata o egípcio, esconde o rapaz na areia. Em seguida, a Bíblia diz que ele entra na briga de 2 hebreus, que contendiam, né? Na Bíblia não diz a razão porque eles contendiam, mas Moisés entrou naquele negócio, e um deles desvendou o assassinato de Moisés. Quem colocou você como rei sobre nós? Você pensa que você vai fazer a mesma coisa que fez com o egípcio? Aí ele se tornou um fugitivo. E aí, mais uma vez, e eu sempre falo isso, o fato de que Moisés parece que ele nasceu debaixo desse paradigma, e ainda depois de grande ele sofre esse paradigma de perseguição, meu Deus. Antes de nascer o menino já era perseguido, nasce e persegue, cresce no palácio, entra em ação para fazer alguma coisa em nome de Deus, na hora errada, e se torna um fugitivo. A Bíblia diz que ele fugiu, e foge para a terra de Midian, você conhece muito bem essa história. No capítulo 2, a Bíblia diz que ele se sentou junto a um poço. Isso me chama a atenção, porque a Bíblia diz que Moisés foi tirado das águas, e o lugar que Deus permitiu que ele parasse foi perto das águas. Para mim, irmãos, isto salta como uma mensagem de que as águas para Moisés representam os recomeços da vida da gente. Para Moisés era um recomeço, é como se Deus dizendo, você vai ficar aqui nesse lugar, nessas águas aqui, para você se lembrar de onde tudo começou, de onde eu comecei a guardar você, onde eu preservei você, para você não se esquecer dos pequenos começos na sua vida, porque nós temos uma facilidade muito grande de se esquecer das coisas importantes, de como tudo começou em nós. A gente tem facilidade de se esquecer dos pequenos livramentos, ou, quem sabe, o principal livramento, porque se Deus não tivesse dado livramento a Moisés, quando ele fora pequeno, naquela arcazinha, irmãos, essa história nem teria sido dita.
E Deus diz assim, eu estou deixando você entrar nesse lugar aqui, ficar perto de um poço em Midian. Você foi tirado das águas para lembrar, para voltar às suas origens. Que Deus sempre permite que a gente volte à nossa origem, para Ele nos renovar de vida, para Ele nos devolver os nossos sonhos, para nos devolver fé, para nos devolver esperança, nos devolver expectativas de que o mesmo Deus que agiu no passado vai agir de novo. Quem diz amém por isso? A Bíblia diz que no decorrer de muitos dias, capítulo 2, versículo 23, diz assim, no decorrer de muitos dias, em morrendo o rei que perseguia, que queria a morte de Moisés, os filhos de Israel suspiravam por causa da escravidão e clamavam, e o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão que eles serviam. Preste atenção, irmãos, no decorrer de muito tempo, o povo clamando a Deus. Enquanto Moisés crescia no palácio, o povo estava sofrendo nas garras de Faraó. Preste atenção que isso durou muito tempo. O homem da morte, agora, o que queria a morte de Moisés, foi pego, foi tragado pela morte. O faraó que queria a todo custo o pescoço, a vida de Moisés, ele perde a vida agora. E aí então começa um processo de libertação para o povo de Deus. A Bíblia diz que Deus atentou para os filhos de Israel e Deus os conheceu. E aí vem uma lição importante para nós, quando nós falamos sobre quando o povo de Deus clama. Haverá dias que, apesar da humilhação que o povo de Deus sofre, o Senhor sempre atentará para os socorrer. Queria ouvir um amém, irmãos, por favor. Isso é verdade, foi verdade para Moisés, foi verdade para a igreja. Basta lermos a história da igreja a partir do Evangelho, a partir do livro de Atos. A gente sempre vai perceber isso, que apesar da humilhação, das humilhações que o povo de Deus sofre, o Senhor sempre atentará para socorrer o povo de Deus. E eu sei disso, que esta é uma verdade para os nossos dias. Apesar das nossas dores, apesar das preocupações, apesar das humilhações que nós já sofremos e estamos sofrendo como brasileiros, como bons cidadãos, o Senhor está atentando para nós e vai nos socorrer. O Senhor vai nos socorrer, Ele vai nos socorrer. É uma maneira especial de Ele fazer isso com o seu povo. E vejam, irmãos, que outras verdades a gente podia distribuir aqui com vocês? Porque quando eles clamam a Deus, eles se colocam diante do Senhor, clamando a Deus para que eles se libertassem daquele cativeiro, daquela opressão, daquela escravidão que eles estavam vivendo, já contando os dias de aproximadamente 430 anos. Veja uma terceira verdade que é um bálsamo para nossas vidas nos dias de hoje. É que não existe aflição que impeça Deus agir em favor do seu povo. Não existe aflição que impeça o agir de Deus no meio do seu povo. Não existe aflição que impeça o agir de Deus no meio do seu povo. Havia aflição? Sim, é claro. Havia problema? Sim, é claro. Não subestimaram o fato de que havia uma opressão ali. Havia fúria de Faraó, havia opressão de Faraó, havia a opressão dos governantes da época, havia a opressão da pandemia, havia a opressão da dívida, havia a preocupação das enfermidades, os problemas. Todavia, nunca existiu aflição que impedisse a ação de Deus em favor do seu povo. Nada barra Deus, irmãos, nada. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Nada barra Deus, nada pode barrar o seu Deus, nada. Satanás pensou que teria barrado Jesus quando o crucificou na cruz do Calvário, e alguns acreditam que quando Jesus foi crucificado, que ele de fato morreu, ao declarar estar consumado, alguns acreditam que Satanás estava zombando do momento da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus, mas quando Jesus disse, está consumado, ele estava dizendo, está pago o preço da vida pela salvação do meu povo, está pago todo o preço necessário para a salvação das nações, porque ele nasceu para salvar o seu povo. E quando Jesus disse assim, está consumado, ele deu a garantia de salvação, de vida em abundância para mim e para você. Glorifica o nome do Senhor por isso.
Então veja, irmãos, não há nada. Satanás não barra o povo de Deus. As circunstâncias não barram o povo de Deus. As aflições nunca impediram e nunca vão impedir a ação de Deus em favor do seu povo. Por isso que a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Que essa seja uma palavra na sua direção direto, amém? Amém? Agindo Deus ao teu favor, ninguém pode impedir. Deus resolveu abençoar o seu povo e ninguém vai impedir isso, irmãos. Glória a Deus, glória ao Senhor. Caminhemos. Quando Deus respondeu o clamor do povo, as coisas começaram a mudar. Deus ouviu, o clamor chegou até ele. Na verdade, desde a primeira vez que o povo começou a clamar, quando o faraó estava oprimindo para eles não trabalharem menos, ou trabalharem mais e cultuarem menos, trabalharem mais e produzirem para o reinado de faraó, quando eles estavam oprimidos, aquele povo já estava clamando, e desde aquele tempo, Deus já estava ouvindo o clamor do povo. Mas a Bíblia é clara agora, nos registros de Moisés, ele diz que Deus atentou para o clamor do povo. Porque é interessante, irmãos, que a aflição, ela tem o poder de ofuscar a nossa visão. Vou repetir, a aflição, os problemas, as preocupações, ela tem um poder de ofuscar a nossa visão. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente permite que os problemas que nos acontecem, ou quando a gente começa a ver as coisas com a lente daquilo que nos acontece, a gente deixa de perceber quem é o Deus que nós servimos. Vou melhorar. Olhe para o problema pela mente ou pela lente da fé, e não pela lente da sua aflição, que é a quarta verdade para aqueles que buscam em clamor ao Deus Todo-Poderoso. Olhe para a aflição, olhe para a pandemia, olhe para a dificuldade, olhe para o isolamento, olhe para o desafio, olhe para tudo que está acontecendo com você. Olhemos para tudo isso com a lente da fé. Olhemos com a lente da fé. Porque se nós olharmos com a lente da preocupação, a gente vai ficar desfocado de quem é o Deus que nós servimos, de quem é o Deus que nós confessamos, de quem é o Deus que nós amamos. Irmãos, é claro isso na Bíblia, principalmente naquele episódio quando Jesus andou por sobre as águas. Repetidas vezes nós falamos estas coisas para os irmãos. Pedro e os demais discípulos se assustaram. A Bíblia diz que eles pensaram que era um fantasma, porque o vendaval é muito cruel, o barco estava quase afundando, a preocupação era grande. Eles estavam olhando aquela circunstância pela ótica dos problemas que estavam vivendo. E quando Jesus chegou, eles disseram, é um fantasma. Porque tudo que a gente enxerga com os olhos da preocupação são os fantasmas da vida. Cada vez que a gente olha para a pandemia, que a gente olha para as dificuldades, que a gente olha para o isolamento, cada vez que a gente fala essas palavras, chega a dar um calafrio. Mas por quê? Porque a maioria está olhando à luz do que o problema apresenta e não à luz de quem é o Deus que nós servimos. Então fica esta verdade aí para cada um de nós. Olhar para o problema, olhar para a pandemia, ou qual seja o problema, pela lente da fé, e não pela lente da aflição. Para que você não perca de vista quem é seu Deus. Porque Deus, olhando aquilo, Marquinhos, Deus tinha vontade de ir lá e libertar o povo. Deus queria, entenda, gente, Deus não estava, não, vou deixar esse povo sofrer mais um pouquinho para eles aprenderem. A gente tem essa ideia tola, sabe? Como se Deus estivesse punindo o povo, disciplinando o povo. Os profetas estão aí anunciando que Deus está maltratando a humanidade, que Deus está punindo a humanidade. Cada um prega o que quer, no que crê. Mas eu olho para esse Deus que já provou o seu amor por nós, mandou o seu Filho, morreu por nós. A Bíblia diz que Ele comprou a igreja, comprou o povo dele com preço precioso do sangue do Cordeiro, Atos capítulo 20, versículo 28. Fomos comprados com preço extraordinário, o preço do sangue de Jesus. Deus olha para o povo dele, irmãos, para os filhos dele. Quem é o pai que olha e quer matar o filho? Deus olha e queria libertar.
Deus olhava como se dissesse, não aguenta um pouco aí, eu vou mandar Moisés, eu vou tirar vocês daí, vocês não vão ficar escravizados aí, já ouvi o clamor de vocês, o clamor chegou até a mim, essa é a boa nova, a tua oração já chegou diante de Deus, o teu clamor já chegou diante de Deus, talvez a resposta ainda não veio, mas o clamor já está diante do trono, e Israel sabia disso, eles clamavam, se apresentavam diante de Deus, porque sabiam que não podiam olhar aquela aflição com os olhos, com a lente da aflição, mas com a lente da fé, com a lente da esperança, com a lente da certeza de que há um Deus que está acima de tudo. Porque se Deus disser, irmãos, para barrar essa pandemia no mundo, num segundo acaba. Está na boca de Deus o momento que Ele vai declarar, banir isso em nome do Senhor Jesus, arrancar esta vergonha da humanidade, e nos fazer tirar grandes lições de tudo isso que nós estamos passando. Então, veja só, não olhe o problema pela lente da sua aflição, do seu problema, olhe pela lente da fé. O que Deus disse? O que Deus falou? O que Deus prometeu? Se reabasteça disso. Posso ouvir um amém? E aí, irmãos, o que aconteceu? Os israelitas clamaram a Deus, clamaram, e a Bíblia diz assim, eles clamaram e subiu a Deus o clamor por causa da servidão com que eles serviam. E Deus ouviu o seu clamor. Deus disse para Moisés, Moisés, eu tenho ouvido o seu clamor. Eu tenho ouvido a sua oração. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Ei, igreja, talvez não tenhamos uma resposta ainda. Talvez a gente não saiba nem qual vai ser o fim de tudo isto, mas há uma certeza que eu e você temos que ter, vamos erguer esta bandeira. Deus já ouviu o clamor do seu povo. Nós vamos manter o nosso clamor diante do Senhor, vamos manter a nossa oração diante do Senhor. O nome disso é intercessão, até que Deus responda plenamente. Mas Deus disse para Moisés, Moisés, eu já ouvi o clamor do meu povo, Moisés. E eu decidi entrar em ação e libertá-los. Você pode dar glória a Deus por esse Deus maravilhoso, irmãos? Esse Deus não está esperando que o povo sofra à mercê dos seus próprios pecados, não. Deus interviu. Deus entrou na história daqueles homens e disse, vou mudar a sua história. Vou mudar a história de Israel. Vou mudar a história da sua família. Vou mudar a história da sua empresa. Vou mudar a história do Brasil. Vou mudar a história. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Enquanto isso, Deus estava buscando alguém a quem se revelar. E aí é onde entra o capítulo 3. A Bíblia diz que Moisés estava cuidando lá do rebanho do seu sogro, perto do monte de Deus, é claro isso, eu gosto dessa passagem quando diz assim, que ele levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus. Eu olho Moisés como assim, Deus, eu não suporto mais viver essa vida aqui, eu sei que o Senhor tem mais para mim, mas eu não sei o que mais é esse. Até aquele momento, Moisés certamente não sabia da morte de Faraó, da perseguição que vinha à alma dele, porque toda vez que ele lembrava do Egito, ele lembrava da perseguição, da fúria de Faraó, a morte dele. Já pensou, irmão, você nascer, viver, crescer num contexto desse? Você está sozinho lá no monte, ainda bem que era perto do monte de Deus, não é? Mas, imagina o trepidar daquela sarça, o barulho, talvez no primeiro momento, aí é uma interpretação minha, tá? Talvez o primeiro momento dele foi um momento de medo. Será que alguém que veio aqui me buscar para me tirar a vida? Porque ele carregava esse medo em todo canto. As sombras ameaçavam Moisés. Ele não queria perder a sua própria vida. Mas ele percebeu, irmãos, naquela experiência, que tudo que estava acontecendo ali era diferente. Deus resolveu se revelar para alguém que estava disposto a vê-lo. Moisés percebeu a presença do anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio da sarça, e ele olhou e percebeu que a sarça não se consumia. E disse Moisés, não, tem algo diferente aqui, eu me virarei para lá. Quando a Bíblia diz assim, que Moisés disse que viraria para lá, para ver aquela grande visão, Moisés estava demonstrando que tinha interesse em ver Deus. E Deus se revela para as pessoas que têm interesse em vê-lo.
Estava ele sozinho. Só tem eu e o Senhor aqui. E Moisés descobre, ele percebe, me virarei para lá e verei esta grande visão. De todas as experiências vividas por esse grande homem de Deus, Moisés, até o momento, nada se compara àquela experiência, irmãos. Desculpa aí você que acha lindo, ele levantar o cajado para o mar abrir, tirar o povo de Israel, do Egito, e todos os milagres que Deus operou através da vida dele, mas eu tenho para mim que das experiências que ele viveu, nenhuma foi tão marcante quanto aquele momento. Sabe por quê? Porque ele estava sozinho. Sozinho. Ele e Deus. Foi um momento incomparável. Para tantas coisas que estavam prestes a acontecer, aquela foi uma experiência maravilhosa. E a Bíblia diz que, quando ele se aproxima, Deus diz, alto lá, para Moisés, Moisés, sim, Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é um lugar santo. Algo novo estava acontecendo, e ele não tinha nem ideia, e não tinha nem condições de medir o quanto aquilo seria bom para a vida dele, irmãos. Isso ensina para nós que quando nós somos um povo que clama a Deus, a gente precisa aproveitar bem as oportunidades. E vai aí uma quinta verdade para nós. Aproveite as oportunidades para você crescer nas experiências com Deus. Ele nasceu perseguido, ficou perseguido por um tempo, cresceu no palácio, tentou fazer a obra de Deus da maneira dele, fora do tempo, não deu certo, se tornou um perseguido, um foragido, um fora da lei, entre aspas, mas agora, imagina ele sozinho com Deus, a angústia de ter tentado fazer a obra de Deus e não deu certo, e ele estava sendo procurado pelo faraó, agora ele estava vendo Deus como que uma experiência que ele nunca tinha vivido tão profunda. E ele disse consigo mesmo, eu vou aproveitar bem essa oportunidade para eu crescer nas minhas experiências com Deus. Você sabe o que é que está faltando para você? Você aproveitar bem as oportunidades para crescer nas suas experiências com teu Deus. Você precisa ler a Bíblia, amigo. Ei, você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa conversar com Deus Todo-Poderoso. Você precisa se relacionar. Você precisa ter experiências com Deus. Você não pode fugir dessa realidade. Você não pode fugir disso. Ninguém que quer ser bênção, ninguém que quer ser bênção para a família, para a nação, pode ser bênção se não viver experiências profundas com Deus. Todos os personagens que a gente vê nas Escrituras, que de alguma maneira saltam no nosso coração, assim, admiração, que coisa linda a história daquele homem, a história daquela mulher, todas essas pessoas aproveitaram bem as oportunidades para crescer nas experiências com Deus. E Moisés não perdeu de vista isso. Ele teve o seu a sós com Deus, sozinho com Deus. E viveu uma das experiências mais profundas. Você que gosta, de exaltar o fato de que Deus opera na sua igreja, e opera mais na sua igreja do que na igreja do outro, Deus está dizendo assim, olha, eu opero mais na vida de todos aqueles que me buscam de todo o coração. Deus opera no coração daquela mãe aflita, que está sozinha em casa, sem saber o que comer amanhã. Viu? Deus atende o clamor desse trabalhador que amanhã não sabe o que faz. Dessas famílias que perderam vidas, não para a Covid-19, mas para o suicídio, para a depressão, pela incompetência dos nossos governantes. Experiências profundas com Deus. Alguns colegas dizem assim, essa geração de crente Nutella não vai entender nada disso. Eu não gosto dessa expressão, mas enfim, já falei, não é? Não dá, irmãos. Tem que ter experiências reais, verdadeiras. Moisés não se tornaria um libertador, um homem usado para Deus, nas mãos de Deus, para tirar Israel da mão de Faraó, se Moisés não fosse alguém que aproveitasse bem a experiência de crescer com Deus, e essas experiências, alguém que teve de fato experiência profunda com o Senhor. Lembra de Saulo, perseguindo a igreja,
em nome da fé, em nome da lei, em nome da religião, Jesus aparece a ele. E quando Jesus aparece a ele, a Bíblia diz assim: Senhor, quem és? Oh, aleluia! É como se Jesus dissesse assim: você não está entendendo ainda que você está começando a viver experiências sobrenaturais comigo, porque você só poderá ser um grande apóstolo, Paulo, se você viver experiências poderosas comigo. E você sabe o desfecho lá de Atos 9, né? Como Deus foi poderoso, como o Senhor foi poderoso e maravilhoso naquele homem que se tornou o maior apóstolo da história da igreja. Aproveite bem as oportunidades para crescer nas suas experiências com Deus. Amém. Deus se revelou a alguém disposto a fazer algo novo. Moisés estava lá porque eu estou fazendo esse misto, né? Do povo de Israel, preso no Egito, e a experiência de um homem. E quando Moisés se vira, que ele tenta se aproximar, Deus diz: alto lá, tire a sandália dos teus pés. Experiências novas. Método antigo não serve, Moisés. Coisas do Egito não servem. Tira essa sandália do Egito dos seus pés. Tem coisa nova para você, tem algo novo para você, tem vida nova para você, tem conquista para você, tem um novo histórico para você. Nada de perseguição agora, Moisés. Nada de opressão, nada de morte, nada de ser fugitivo, Moisés. Algo novo para você. Meus irmãos, esta palavra é para te fazer lembrar que nós servimos um Deus que ouve o nosso clamor. Diante de tudo o que aconteceu com o povo de Deus, ou seja, com Israel de Deus, durante aquele período de escravidão no Egito, a fé foi demonstrada pela perseverança e constante clamor que eles tinham e faziam diante de Deus. Gente, percebe isso? Era um povo perseverante, era alguém que mesmo sofrendo estava lá, não era pandemia. Talvez fosse até pior no contexto daquela época. Mas eles sofriam, mas isso não barrava o clamor deles diante de Deus. Eles levantavam a cada manhã e declaravam que o Senhor de Israel era o Deus deles. Eles adoravam ao Senhor, eles cultuavam ao Senhor, eles clamavam ao Senhor, eles confessavam a palavra do Senhor, eles declaravam: Deus, nós somos teu povo. Estamos aqui no lugar errado, estamos escravizados, estamos aqui submetidos a um vírus, estamos submetidos a uma pandemia, estamos submetidos a uma crise existencial, estamos submetidos a uma crise financeira. Senhor, mas nós somos teu povo. E clamavam, irmãos. É muita perseverança para um povo. Porque não foi, nós fechamos um ano, né, de pandemia, um ano. Eles ficaram, irmãos, 430 anos, sofrendo nas garras de Faraó, sem lamentar pelas esquinas da vida, mas se dobravam diante de um Deus Todo-Poderoso, como se dissessem: nós precisamos confessar isso até o fim, ainda que morramos aqui, nós vamos morrer declarando o Deus que nós servimos. O Senhor ouve. Se Deus não me livrar, Ele vai livrar meus filhos. Se não livrar, Ele vai livrar meus netos, mas o Senhor vai mandar um libertador. Clamavam, irmãos, clamavam. Me admira muito, eu fico assim maravilhado pela demonstração de fé, mas principalmente de perseverança que este povo tinha. A perseverança de, meu Deus do céu. Vamos fechar? Os opressores de Faraó chegavam e diziam assim: olha, o reizão lá mandou uma ordem nova para vocês. Seguinte, olha, vocês vão ter que produzir 7 vezes mais. Trabalhou tanto hoje, amanhã vocês vão trabalhar no mesmo horário, no mesmo período, e vão ter que produzir muito mais. Esses homens sofreram, irmãos, sofreram. Mas terminada aquela diária, eles iam se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Senhor, ouve o nosso clamor. Senhor, olha para a aflição que estamos sofrendo. Olha para as ameaças que o governo está fazendo. Olha para a ameaça que Faraó está fazendo. Olha para as crises, meu Deus, para o desespero das famílias. Clamavam a Deus, se apresentavam diante do Senhor. Meu Deus, quando o povo de Deus clama, o Senhor responde. Levante a sua mão para o Deus que responde o clamor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta palavra, meu Deus, que tanto nos desafia. Oh, meu Deus, que nós nos levantemos, não só como arautos, mas que nos levantemos, Senhor, como libertadores, do mesmo modo como Moisés foi levantado pelo Senhor.
mas que nós nos levantemos também como povo, porque foi o povo que clamou ao Deus Todo-Poderoso. Foi o povo que fez um clamor diante do Senhor. Meu Deus, o povo clamou e o Senhor ouviu. Tu disseste a Moisés que tinha escutado o clamor do teu povo, meu Deus. E hoje nós queremos te agradecer porque tu tens escutado o clamor do teu povo. Tu tens escutado o clamor da tua igreja. E nós, Pai, a modelo daquilo que nós aprendemos hoje, vimos hoje, Pai, nós queremos ser perseverantes no clamor. Perseverantes no clamor, porque nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Seja assim conosco, Pai. Ouve o clamor do teu povo. Seja engrandecido, ó Deus, das nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Se você ainda tem força nos seus braços, aplauda aquele que ouve o teu clamor, mas aplauda com alegria, com alegria.